Eu estudei na escola, terminei meu ensino médio, ou estou prestes a terminar meu ensino médio. Mas e agora? Ahn, a pergunta, né? Tipo, o que que eu vou fazer? Você já descobriu sobre algumas oportunidades, por exemplo, de estudar em outro país, né? Você está no Brasil, você quer ter outras oportunidades também, né? Então, estou no ensino médio, estou terminando a escola. O que eu faço agora? Então, gente, eu só tô te falando que muitas pessoas estão até pulando essa etapa do Enem, gente, e iniciando a carreira logo depois da escola, lógico, seguindo sonhos para as melhores universidades da América Latina. E um desses é Buenos Aires, que pode a Universidade de Buenos Aires, na Argentina, gente, que pode te ajudar, pode te auxiliar nesse tão desejado sonho que você tem para ter uma experiência diferente, né? Então é muito comum surgir essas dúvidas de, por exemplo, onde que eu posso começar? Perfeito, eu quero viajar, eu quero fazer um intercâmbio fora do Brasil, quero ter mais oportunidades. Aprendendo espanhol, claro, né? América Latina, na Argentina, né? Na Espanha, mas como que eu devo começar, né? O que que eu vou estudar? Perguntas comuns, gente. O que que essa universidade vai me oferecer? Vai ser perfeita para mim? Vai precisar mais alguma coisa? E como que eu posso entrar nessa universidade? Gente, perguntas totalmente comuns que até eu teve, gente, quando eu vim estudar aqui para o Brasil, mesmas perguntas, gente. É o mais comum do mundo ter esse tipo de oportunidades, né? E por que a Universidade de Buenos Aires, né? Por que que eu tenho que escolher essa universidade, né? Um dos principais passos que a Universidade de Buenos Aires recomenda, no caso, é realizar uma carreira. O candidato deverá apresentar o ciclo básico. Então, gente, vamos lá. Eu escolhi a Universidade de Buenos Aires para estudar. Então, a principal coisa que vocês têm que ter em consideração é apresentar o ciclo básico comum, o certificado de nível V2. Ou seja, o espanhol é essencial se vocês querem fazer um intercâmbio educacional, tá bom? Então, juntamente, lógico, a todos aqueles documentos que a gente falou no início, que é importante, né, de obrigatórios para a universidade. Então, gente, eu decidi fazer um intercâmbio educacional. Eu decidi ir para a Argentina, eu decidi optar pela Universidade de Buenos Aires. Vocês já têm que ter em consideração que vocês precisam de um certificado B2, né, de espanhol, ou seja, vocês precisam aprender o espanhol para poder entrar nessa universidade e para poder entregar os documentos necessários. Então, totalmente obrigatório, gente. E como que funciona isso? No caso deles, eles têm um artigo 5 da resolução número 3836, do Conselho Superior da Universidade de Buenos Aires. Eu vou ler para vocês. Então, artículo 35. Gente, eu vou ler em espanhol e vou explicar rapidinho para vocês, tá bom? Artículo 35. Todos los estudiantes cuyo título de nivel secundario provenga de una institución cita en un país no hispanohablante deberán poseer un nivel mínimo de conocimiento y uso del español equivalente al nivel B2 del marco de referencia común europeo. El postulante deberá acreditar el nivel de español requerido a través de cualquiera de las certificaciones otorgadas por la Universidade de Buenos Aires. Ou seja, para eles
é totalmente importantíssimo vocês apresentar essa prova, né, certificado que vocês têm um nível de conhecimento básico não, intermediário, desculpa, gente, V2. Então, não tem a opção de vocês não poder apresentar esse certificado e poder, lógico, entregar os documentos necessários. Pelo artigo deles, eles não aceitam estudantes que não apresentem esse tipo de certificação. Então, gente, o espanhol é importantíssimo se você realmente escolheu estudar na Universidade de Buenos Aires. Então, gente, a Universidade de Buenos Aires, a gente já falou no artigo a importância da prova de certificação B2 intermediária, quão importante é o espanhol para poder entrar nessa universidade. Mas por que a Universidade de Buenos Aires, gente? A Universidade de Buenos Aires é uma das maiores e melhores universidades da América Latina. Ela oferece o curso de medicina que muitos estudantes brasileiros, principalmente, procuram, né? Então, uma das coisas legais dessa universidade é que eles aceitam no país, né, nessa universidade, estudantes estrangeiros. Então, uma oportunidade maravilhosa para um brasileiro, por exemplo, que quer estudar na Argentina medicina, por exemplo, lógico, e qualquer outra carreira, né, gente? Não é só medicina, tem outras carreiras. Ela é localizada na capital da Argentina e ela é financiada pelo governo federal, ou seja, ela é gratuita, o ingresso você não paga nada, né? Porque no caso ela é financiada pelo governo federal. Então, uma oportunidade muito boa, gente. Se vocês quiserem estudar e ter essa oportunidade de carreira, é maravilhosa, não é? Ela é a primeira universidade também latino-americana em oferecer o ranking das 100 melhores do mundo. Ou seja, a gente está falando de uma universidade totalmente prestigiosa, gente. Se vocês realmente querem estudar uma boa universidade no estrangeiro, um intercâmbio educacional, a Universidade de Buenos Aires, conhecida como UBA, né? Ela é perfeita. E também, por exemplo, continuando falando um pouquinho da faculdade de medicina que eles oferecem, eles constam, no caso, com 6 hospitais que você pode estudar lá e praticar nesses hospitais. Ou seja, eles têm todo o equipamento necessário para poder se tornar um bom médico, né? No caso, é na capital da Argentina e hospital nas clínicas também. Então, tem vários lugares onde vocês podem fazer, por exemplo, a residência, né? Então, vocês vão ter lugares onde vocês vão poder praticar uma vez estudando lá nessa universidade, tá, gente? E um dos maiores benefícios, falando da universidade, né, da UBA, é justamente o fato da oportunidade de poder se formar em medicina e não pagar por isso, né, gente? Se a gente tá normalmente, uma vez que a gente sai da escola, uma das maiores preocupações que a gente tem, nossa, perfeito, eu quero estudar isso, mas como que eu vou estudar se eu, por exemplo, eu tenho que fazer o vestibular, tenho que fazer o Enem, aqui no Brasil, falar do Brasil, né, gente? Tem muita coisa para fazer, mas e se eu não passar? Poxa, o que eu faço agora? O que eu vou ter que oportunidades que eu vou ter para poder estudar realmente? E se você quer fazer um intercâmbio educacional na América Latina, na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, essa é uma oportunidade genial, porque você sai da escola, você se foca e fala assim, não, eu quero estudar medicina, por exemplo, mas eu quero ter a oportunidade de estudar de graça. Essa daí é uma oportunidade que todo mundo procura uma vez formado para não ter que pagar depois, por exemplo, se eu quero um financiamento. Então, é uma oportunidade maravilhosa eles te dar todo
o conhecimento, né, na área de medicina, ter como vocês fazerem a residência, né, lugares capacitados para você aprender na prática e ainda assim estudar de graça. Então, é um diferencial enorme da Universidade de Buenos Aires, porque a gente está falando que no caso, por exemplo, a diferença do Brasil, a gente faria um investimento, não faria? Então, a gente pagaria quase 700 mil, talvez, ao recorrer do nosso ciclo dos 7 anos. No caso, voltando a falar, né, no caso de medicina, por exemplo, né, tem outras carreiras, mas como a gente está falando dessa faculdade dentro da Universidade de Buenos Aires, então a gente está mostrando mais ou menos um exemplo para vocês se situarem. No caso da gente fazer um investimento de 700 mil, a gente vai ter que ter um ciclo de 7 anos na universidade, né? E depois vai ter que pagar. Então, realmente é algo muito pesado, né? Então, ter a oportunidade de estudar nessa prestigiosa universidade de graça é espetacular, né? Falando, até eu quero, gente. Perfeito. E... então, além do ingresso nas universidades, vestibulares, né, o processo de seleção de muitas universidades, existem um outro tipo de benefícios também, falando dessa universidade, né, a opção da universidade, por exemplo, gratuita, como a gente já falou, né, ou particular, porque tem também, se a gente fala de universidades em Buenos Aires, tem as universidades onde você pode estudar gratuitamente, mas também tem algumas universidades que você paga uma mensalidade de R$ 1.200, tá? Nesse programa, a gente vai focar no caso da Universidade de Buenos Aires. Mas se vocês acharem legal, fala pra gente, comenta pra gente. Nossa, quero saber mais dessas universidades. Fala um pouquinho mais de outras universidades em Buenos Aires ou América Latina, que é muito importante pra gente, tá? Que a gente consiga trazer conteúdo bacana pra vocês se prepararem para intercâmbio educacional. Né, a gente falando... da Universidade, né, de Buenos Aires, ela vai agregar muito valor, né, pessoal, profissional, vai ajudar na fluência de outro idioma, porque sim, né, vocês não vão continuar no Brasil, vão ter que aprender o espanhol, então, ter outro idioma no seu currículo para a parte de trabalho, né, para empresas, é muito rico, é muito importante. Então, isso realmente vai te trazer, vai te agregar muito na vida profissional também, né? E, além de tudo, você terá mais autonomia e menos medos, né? Porque, querendo ou não, também você irá a outro país, você aprenderá outra cultura, vivenciará outras coisas, você se tornará um pouco mais independente, né, gente? Isso daí é muito legal. E você vai poder exercer a função no Brasil, tá? Também em outros programas a gente já vai falar, né? De como funciona. Você estudou, por exemplo, medicina na Universidade de Buenos Aires. Você se formou, você é médico, mas e agora? Eu quero voltar para o Brasil. Como que eu faço para poder exercer minha profissão? O que preciso fazer? Né? Tudo isso a gente vai explicar, tá, gente? Se vocês quiserem, só ir para nosso canal que você vai ver nossos vídeos explicando um pouquinho mais disso, gente, que também é muito importante. E reconhecimento e destaque, né, acadêmico, universidades como a UVA possui, né? Então, ter um diploma de lá, de uma universidade que é altamente conhecida como uma universidade muito prestigiosa na América Latina, então você vai ter um reconhecimento, né, gente? Eu estudei na Universidade de Buenos Aires, me formei lá, então é maravilhoso. Então, esse reconhecimento é muito importante, né, gente? A hora de... no momento que você escolhe a universidade que você quer estudar para poder se formar na carreira que você sonhou sempre, né?